Continuando aqui o subtítulo, tá? Lemos no vídeo anterior, conheça a base da PNL. E estamos lendo aqui o subtítulo, conhecendo-se através dos hemisférios cerebrais. Os hemisférios cerebrais se dividem em dois, direito e esquerdo. Existem outras linhas de estudo que analisam o cérebro em 4 partes, mas neste livro estudaremos apenas as 2 fontes principais. O comportamento e a maneira de pensar derivam desses dois hemisférios. Descubra aqui qual a parte do seu cérebro que está mais desenvolvida e procure harmonizar-se, pois quando um dos hemisférios predomina, o indivíduo passa a ter deficiência de aprendizagem, dificuldade em comunicar-se, conflitos internos sem explicações, medos desordenados e uma série de problemas emocionais que podem levá-lo a gerar doenças ou a procurar drogas como subterfúgio pela incompreensão dos fatos. Essa linha de pensamento vem trazendo junto à PNL um complemento para autoconhecimento. Então, vou mostrar aqui, tem uma listinha. Dá pra ver? Ai, fica muito... Tá? Então, assim, vou ler aqui a listinha, mas isso você encontra também aí no Google, ok? Tá o Google e você vai encontrar essa listinha das características de cada lado do cérebro. Então, hemisfério esquerdo, detalhista, mecânico, substância, preto e branco, cético, linguagem, lógica, fechado, cautela, repetitivo, verbal, analítico, memória e intelectual. Hemisfério direito, amplo, criativo, essência, cores, receptivo, meditação, artístico, aberto, aventura, novos caminhos, intuitivo, sintético, espacial, emocional. Para equilibrar os 2 hemisférios é necessário praticar o lado que estiver menos em evidência, ou seja, é necessário passar a criar situações que exijam ou o seu lado esquerdo ou o seu lado direito do cérebro. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente detalhista, procure ser mais amplo em suas observações e críticas. Se você é mecânico em suas ações no dia a dia, procure ser mais criativo, buscando inventar situações que o façam criar. Não darei exemplos porque desejo que você comece a criar desde já. Assim, seguindo essa tabela de conduta, você poderá ter um ponto de partida em sua transformação e, consequentemente, o equilíbrio intelectual e emocional. Tudo dependerá da sua própria força de vontade, já que ninguém poderá ajudá-lo se você não o desejar. Isso é muito interessante. Eu lembro que eu tinha uma professora na escola, Júlia, professora de História e Geografia. E algumas vezes ela trazia, antes da aula, exercícios. E era justamente com o propósito de trabalhar os 2 lados do cérebro. Então ela pegava, pedia pra gente pegar 2 canetas, uma em cada mão, e fazer movimentos, né? Às vezes era fazer um exercício, enfim, eram coisas práticas, assim, era 5, 10 minutinhos antes dela abordar a aula, o assunto da aula, mas que era muito interessante e isso ficou na minha mente. Então, sempre que eu posso, eu treino escrever com a mão esquerda. Então, assim, se você tem o hábito de escovar o dente com a mão direita, tente escovar com a mão esquerda para você trabalhar o outro lado, escrever,
quando você vai tomar banho. Então, fazer coisas diferentes. Às vezes eu treino fechar os olhos, né? E ir tateando o ambiente, como se eu não tivesse a visão, claro. E aí, para quê? Para que eu estimule meus sentidos, né? Ouvir, o sentir, o perceber, enfim. Então, existem vários exercícios que você pode estar colocando aí no seu dia a dia para estimular não só sua mente, mas os seus sentidos também, tá? Vamos para aqui o próximo. Deixa eu ver qual é o tamanho. Acho que dá para ler nesse aqui. Subtítulo: A psicanálise admite. A tese de que todas as doenças podem ser curadas é respaldada pelos recentes estudos da psicanálise, segundo os quais ficou comprovado que doenças e infelicidades têm como causa a consciência de culpa e contrariedades profundas. Aos que têm interesse por este assunto, encontrarão no livro O Homem contra Si Próprio, de Carl A. Menning, encontrado hoje somente em sebos, no qual o autor cita abundantes provas e conclui que muitas doenças e infelicidades são formas de autopunição e que até as guerras são formas de autopunição coletiva. No livro Sapos em Príncipes, o Dr. Richard Blender aborda convicto a cura do câncer pelo trabalho da visualização empregado na PNL, Programação Neurolinguística. O Dr. Grinder, coautor do mesmo livro, garante também que foram realizados trabalhos de recuperação com um grupo de 6 pessoas condenadas definitivamente pelo câncer. Esse trabalho ocorreu em Fort Worth, fazendo com que os pacientes se voltassem para si mesmos e conversassem com a parte causadora do câncer. Com a ajuda dessa remodelagem mental, obtiveram a remissão completa dos pacientes. Um deles fez com que um quisto ovariano do tamanho de uma laranja diminuísse até sumir, num espaço de 2 semanas. A ciência médica acha que isso é impossível, mas a cliente relata que tem as radiografias para comprovar o fato. Os médicos, e já há uma boa parcela deles, começam a admitir que as pessoas podem tornar-se doentes psicologicamente. Sabem que os mecanismos cognitivos psicológicos podem criar enfermidades e que coisas tais como o efeito placebo podem curá-las. Mas esse conhecimento não é explorado de forma útil na cultura norte-americana. A remodelagem é um trabalho da PNL que, resumindo, faz com que o paciente entre em contato com o seu sistema interno, inconsciente, e apague ou modifique imagens passadas, ou seja, programas que estavam registrados negativamente em seu subconsciente, causando traumas, doenças, fobias e etc. No presente, são compreendidas, transformados ou eliminados, dando-lhes novas opções de vida feliz. Ou seja, a modelagem é uma forma de começar a fazer isso. A remodelagem é o tratamento de escolha para qualquer sintoma psicossomático. Certificando-se de que a pessoa já tenha esgotado os recursos médicos, é aplicada a remodelagem que dará à pessoa conhecimentos de si própria, tornando-a dona de maiores opções para suas decisões. Estará livre, então, de falsas crenças ou ilusões que a limitavam. Assumimos que todas as doenças são psicossomáticas. Dr. Richard Blender e Dr. John Grinder, criadores da PNL, Programação Neurolinguística. O Dr. Joseph Murphy, em seu livro Viver Sem Intenção, também aborda o sofrimento humano, concluindo que o homem pensa em seu íntimo, assim ele é. Conforme ele crê, assim ele será feito. Os que quiserem se utilizar desse conhecimento com profundidade encontrarão
em seu livro Como Utilizar o Seu Poder de Cura, métodos práticos e reconhecidos pela psicanálise, onde o autor nos dá a forma para nos valermos de uma grande força de que dispomos e a qual não utilizamos. Psicanalistas brasileiros aplicam métodos modernos em seus pacientes e confirmam, através da prática, que a recuperação da saúde de seus pacientes é obtida rapidamente pelos recursos e habilidades que eliminam os estados emocionais limitantes. O Dr. Flávio Emílio Nogueira Junqueira, NLP Master Practitioner, atua na área da PNL em São Paulo e registra em sua clínica recuperações completas de pacientes com doenças terminais. Não se tratam de milagres, mas sim de ciência e estudos no funcionamento do cérebro. Psicólogos, psicanalistas e muitos médicos reconheceram há 3 décadas esse novo padrão de terapia, mudando a história e a organização pessoal dos seus clientes. Hoje o processo de aperfeiçoamento domina até a área médica e em breve ninguém mais poderá negar que a saúde depende exclusivamente do estado emocional de cada indivíduo e não de fatores externos, como muitos ainda pensam. Para concluir, o Dr. Luiz Miller de Paiva, psiquiatra e professor da ciência do comportamento da Escola Paulista de Medicina, diz: para entender o fenômeno também vale lembrar da íntima relação que existe entre problemas emocionais e certas doenças como asma, hipertensão e a úlcera. Muitos se perguntam como a mente é capaz de produzir doenças em outros órgãos. Simples, basta recordar que o cérebro comanda todo o organismo por mensageiros químicos. O mesmo princípio explica como ele pode produzir alterações danosas nos demais tecidos do corpo. Mas, se a somatização muitas vezes é um mal menor, em alguns casos poderá estar na raiz de problemas sérios do caráter da pessoa. Olha, esse assunto é muito interessante, dá curiosidade de ler todos esses livros, né? Efeito placebo, eu não li aqui. Para quem não sabe o que é o efeito placebo, é o efeito da sugestão. Segundo pesquisas médicas, pessoas que tomaram um medicamento falso pensando ser verdadeiro curaram-se e outras responderam bem ao tratamento. Ou seja, efeito placebo é, às vezes, uma cápsula que tem farinha dentro, que tem nada, e a pessoa toma, acha que tá tomando um remédio, e por ela acreditar que tá tomando um remédio, ela acaba também se curando da mesma forma que tivesse tomando um remedinho. Então, esses estudos são muito interessantes, tem muitas histórias, né, que comprovam aí essa questão do nosso consciente, do nosso inconsciente e dessa relação das doenças com as emoções, tá? Então, continua o próximo capítulo no próximo livro. Espero que você esteja gostando. Comenta aqui o que você está achando dessa leitura, o que eu posso estar melhorando, como está sendo para você, o que você teve de insight nessa parte que eu li agora. Vai ser muito importante para mim, se você puder comentar. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.